Meus prezados irmãos, eu cumprimento a cada um de vocês com a paz do Senhor. Dou graças a Deus por mais uma oportunidade que Ele me concede de poder estar conversando com cada um de vocês para trazer mais um comentário de uma das nossas lições da CPAD. Hoje é a lição de número 3, de 18 de julho de 2021. A lição de hoje ela tem como título Acabe e o profeta Elias. É uma lição muito importante, como as demais lições, que nós vamos estar aprendendo um pouquinho sobre a vida do rei Acabe e do profeta Elias. E na próxima lição, a lição de número 4, nós estaremos estudando sobre Elias e os profetas de Azera e Baal. Então esta lição nós não iremos aprofundar muito, porque a proposta aqui é apresentar a personagem do rei Acabe e também a personagem de Elias. Portanto, eu vou procurar deter exclusivamente aqui aos textos da nossa lição. Bem, aí o texto áureo da lição nos apresenta o seguinte: saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações aos que amam e guardam os seus mandamentos. Temos aqui no Deuteronômio uma palavra aqui dirigida da parte de Deus, mostrando que o povo ficaria sabendo que Deus, Ele é Deus, e que Ele guarda o conserto de Deus e a misericórdia de Deus, Ele guarda até 1000 gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos, mostrando que Deus não é homem para que minta, e Deus, Ele honra com as suas promessas, Ele honra com os seus mandamentos, e aqueles que amam ao Senhor, aqueles que se voltam para o Senhor, eles podem descansar no amor, no cuidado, no carinho de Deus. A verdade prática da nossa lição nos apresenta: Deus é Pai de amor, bondade e misericórdia abundantes. Contudo, todo pecado e desobediência ao Senhor trazem consequências inevitáveis à vida humana. Eu acho muito interessante esse texto, porque esse texto nos apresenta o amor de Deus, a bondade e a misericórdia de Deus que são abundantes. Sabemos que nós não somos destruídos por causa da misericórdia de Deus, por causa do amor de Deus, por causa da bondade de Deus, e esse amor, essa misericórdia, essa bondade, Ele materializou através do seu Filho amado Jesus Cristo, que Ele envia exatamente para poder dar ao homem a oportunidade de voltar para Deus, ou seja, Deus mesmo reconciliou o homem consigo mesmo através de Cristo Jesus. Porém, essa verdade prática ela nos traz aqui um fragmento que eu acho muito importante, é quando ela apresenta o seguinte, que, contudo, todo pecado e desobediência ao Senhor trazem consequências inevitáveis à vida humana. Deus é um Deus de amor, um Deus de bondade, um Deus de misericórdia, mas Deus também é um Deus de justiça. E é necessário que nós entendamos que o Deus que nós pregamos, o Deus que a Bíblia apresenta, não é necessariamente aquele Deus traçado na Idade Média, que é um Deus que está mandando o homem para o inferno, é um Deus que no primeiro vacilo do homem, ele está jogando o homem no inferno, punindo o homem, trazendo a enfermidade, trazendo o mal, de maneira nenhuma. Nós sabemos que Deus, a essência de Deus é que Ele é amor, mas o próprio amor de Deus, ele consiste na aplicabilidade da justiça. E o que é a justiça de Deus? A justiça de Deus é retribuir a cada um segundo as suas obras. Deus não é um Deus que está jogando o homem no inferno, que está trazendo enfermidade para o homem. Simplesmente o homem planta aquilo que ele colhe, é a lei da semeadura. Aquilo que o homem planta, ele colhe. O homem é livre para plantar, mas uma vez que ele planta, ele é obrigado a colher aquilo que ele planta. Então o que o texto aqui nos deixa muito bem claro é que todo pecado, toda desobediência ao Senhor trará as suas consequências, e essas consequências elas são inevitáveis para aqueles que as praticam. Por isso é necessário que cada um de nós tenhamos o cuidado, tenhamos a sensatez em assumir a nossa responsabilidade, porque muitas das vezes nós estamos culpando Deus pelos nossos dissabores, culpando a Deus por aquilo que nos sobrevém, como se Deus tivesse alguma culpa nisso. Uma das coisas mais ricas e mais bonitas que Deus deu ao homem foi a liberdade. E
e o livre-arbítrio, claro que uma liberdade assistida dentro dos limites, porque Deus é o único ser absolutamente livre, mas o livre-arbítrio é uma das grandes dádivas de Deus para o homem. E esse livre-arbítrio é que faz com que o homem exatamente ele use da sua liberdade, ele, vamos dizer assim, ele inaugure a sua liberdade. Mas também o homem não pode esquecer jamais que a liberdade ela tem como a outra face da moeda da liberdade a responsabilidade. Todo ato que nós fizermos com liberdade, nós seremos responsabilizados por ele. Uma coisa é você fazer algo obrigado, que você não tenha tido a oportunidade de escolher, de agir livremente. Mas uma vez que você age no uso da sua liberdade, é necessário que você nunca esqueça disso. A liberdade ela implica responsabilidade. Portanto, é nessa implicação de responsabilidade que o homem colhe o fruto do seu pecado, que o homem colhe os dissabores nessa vida e, por fim, ele vai amargar uma vida eterna separada de Deus, lançado no inferno, no lago de fogo, que foi um lugar preparado para o diabo e para os seus anjos e não para o ser humano. Mas, repito, não queira viver uma liberdade sem responsabilidade, porque a liberdade ela nos é dada a fim de que nós possamos decidir, a fim de que nós possamos deliberar diante das várias oportunidades que a vida nos dá, mas também para que nós possamos assumir a responsabilidade dos nossos atos. Então eis aí a verdade prática. Nós teremos aqui o privilégio, a oportunidade de estudar um pouco aqui sobre a vida de duas personagens aqui que são o centro dessa história. Vou afastar a mesa aqui para ver se o sol ele atinge menos aqui no reflexo. Deixa eu afastar um pouco aqui. Estou aqui no quintal da minha casa, um lugar muito agradável, e esse espaço aqui da minha casa é o espaço que eu mais gosto. Apesar de ser um espaço pequeno, mas é um espaço muito agradável, porque me faz lembrar dos meus bons tempos, quando morava na roça, e ainda um desejo muito grande no meu coração de um dia poder voltar a viver na roça, morar na roça, pois saí da roça, mas a roça ela não saiu de dentro de mim. Bem, então, como nós estávamos falando, aí a verdade prática, ela fala exatamente sobre a questão das consequências da desobediência do homem no uso da sua liberdade. E o título da lição, repetindo, é Acabe e o profeta Elias. Aí no texto da leitura bíblica em classe, temos aí 1 Reis capítulo 16, o verso 29 ao 30, depois ainda em 1 Reis, no capítulo 17, o verso 1 até o verso de número 7, 1 Reis, capítulo 18, do verso 17 ao 21. Estarei lendo esses versos e fazendo aí um breve comentário naquilo que for necessário. 1 Reis 16, verso 29. E Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. Então Acabe, aqui é o rei de Israel, do reino do norte, reinava no tempo em que no reino do sul reinava o rei Asa. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. Então temos aqui essa personagem Acabe, que é uma das personagens da lição. Ele era um rei, no caso de Israel, ali tendo a capital ali em Samaria, e ele reinou 22 anos sobre ali as 10 tribos de Israel, depois ali da divisão de Israel ali com Roboão. E o verso 30 diz o seguinte: E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Então, infelizmente, essa personagem aqui, Acabe, ele é apresentado como um dos piores reis de Israel, pois o texto ele deixa bem claro que ele fez aquilo que era mal perante os olhos do Senhor, e ele é considerado como o pior entre todos os reis que vieram antes dele.
Então essa é a personagem, o rei Acabe. Aí no capítulo 17, o verso 1 ao verso 7, o verso 1 diz o seguinte: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe. Aqui é um desafio que o profeta de Deus Elias, ele vai lançar a Acabe, ele vai, portanto, repreender o rei Acabe. Elias diz então o seguinte: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Eu acho muito interessante a ousadia e o contexto aqui histórico do desafio que Elias está lançando para o rei Acabe, quando ele diz: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou. Eu acho isso importante, porque Elias ele está se colocando diante do rei Acabe, um rei idólatra, que deixou-se levar pela idolatria da sua esposa. E ele está dizendo que, Elias está dizendo que ele está falando em nome do Deus de Israel, diante da presença do qual ele estava. E isso era um diferencial em relação a Acabe, que vivia diante da presença lá dos seus deuses, de Baal, de Acera e dos seus profetas. E Elias então ele vai dizer que vive o Senhor Deus, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. É claro que quando Elias fala minha palavra, não é necessariamente a palavra dele, porque enquanto profeta ele falava da parte de Deus. E é interessante porque dentro desse contexto aqui histórico, o povo de Israel, no caso aqui o rei Acabe e a sua esposa Jezabel, tinha exatamente o Deus maior que eles adoravam, o ídolo maior que era Acabe, e eles viam em Acabe exatamente como sendo aquele Deus que controlava a chuva, que um Deus que uma vez que controlava a chuva, ele era responsável pela abundância da colheita. Então esse era o Deus, no caso Baal, era o que Baal significava para eles. E de repente Elias ele entra em cena dizendo que, segundo a sua palavra, que de fato é a palavra de Deus, que haveria um tempo que durante o tempo que ele havia profetizado, que nem orvalho nem chuva haveria de cair sobre a terra. Ou seja, Elias estava apresentando um Deus que de fato controlava a natureza, a chuva e o orvalho, e portanto a colheita, e que esse era o verdadeiro Deus e não Baal. Então, traduzindo, o desafio de Elias era exatamente isso que ele estava fazendo. Ele estava se colocando diante de um rei idólatra, cuja esposa era idólatra, que acreditava num Deus chamado Baal, e que para eles esse Deus era o Deus que controlava a chuva e controlava a colheita. E agora Elias está dizendo que diante do Deus, o Deus de Israel, o Deus verdadeiro ao qual ele servia, ele estava diante dele, que ele declarava que a partir daquele momento, até quando ele não desse uma segunda palavra de ordem, não haveria de cair orvalho e não haveria de chover sobre a terra. Verso 2. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo, depois de Elias ter dito essa palavra a Acabe, o Senhor então diz a Elias: vai-te daqui e vira-te para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Deus agora dá ordem a Elias que ele deveria sair daquele lugar e esconder-se, como que fugir de diante de Acabe e ir para o ribeiro de Querite, porque exatamente nesse ribeiro de água Deus haveria de dar, de providenciar o alimento para o sustento de Elias, uma vez que não cairia mais chuva sobre a terra, uma vez que não cairia, que as plantações, a colheita não daria mais o seu fruto. Então Deus agora ordena a Elias: olha, você vai agora, sai daqui e fica escondido junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Eu acho muito interessante, porque Elias ele está na direção de Deus, e o Deus que entregou a mensagem para Elias, para que Elias entregasse essa mensagem para Israel, para o rei de Israel, é o Deus também que cuida de Elias e que manda ele ir para o ribeiro de Querite, para lá ele ser sustentado pelo Senhor. O verso 4. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustêm. Então Deus
manda Elias para aquele lugar, para o ribeiro de Querite, que está em frente ao Jordão, e também Deus aqui vai usar um animal, vai dar ordem a um animal, para que esse animal pudesse sustentar Elias junto ao ribeiro de Querite. Quer dizer, a natureza, uma ave, sendo controlada por Deus para dar sustento aos seus servos, mostrando o quanto Deus ele cuida dos seus servos. Eu sempre gosto de mencionar um adágio popular que Deus não deixa os seus servos no mato sem cachorro. E Deus agora manda Elias para lá e também providencia um meio para a sua subsistência naquele deserto, naquele lugar ali em Queribe. E aí o verso 5, foi, pois-se, no caso Elias, em obediência, foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Aí o verso 6, ele é muito importante. O verso 6 nos diz o seguinte, e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e ele bebia do ribeiro. Olha, algo interessante, porque parece ser, para aqueles que não creem na providência divina, parece ser até um conto, parece ser um mito, mas Deus agora, o Deus que dá ordem a Elias para estar ali no ribeiro de Querite, Deus agora envia um animal, envia um corvo, e diz que esse corvo, ele traz pão e carne para Elias pela manhã e pela tarde. E Elias então agora ele passa, ele tem ali pão para comer, carne, e bebe da água daquele ribeiro que Deus havia providenciado para matar então a sede do seu servo. Então, durante um bom tempo, a Bíblia nos mostra que Elias foi sustentado por esse corvo, que trazia exatamente pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e Elias ele bebia daquele ribeiro. Porém, eu acho bastante interessante e muito intrigante para o nosso entendimento que o texto não fala necessariamente por quanto tempo Elias foi sustentado por aquele corvo e bebeu daquele ribeiro, mas o certo é que a Bíblia, aí no verso de número 7, aí do capítulo 17 de 1 Reis, o verso 7 diz o seguinte, sucedeu que passados dias o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. Eu acho muito importante aqui, emblemático, porque Deus havia dado uma palavra de ordem por intermédio de Elias, que ele traria aquele castigo sobre a nação de Israel, sobre o rei de Israel, o rei Acabe, que era exatamente a falta de chuva, mas Deus providenciou um ribeiro para Elias tomar água e um corvo para lhe trazer pão. Mas só que a Bíblia ela diz que com o passar do tempo, aquele ribeiro, que era o sustento da água para o profeta, aquele ribeiro secou. E dá a entender que ao secar o ribeiro, que também naturalmente o corvo deixou de trazer pão, alimento para Elias. Tanto é que ele teve que mudar daquele lugar, ele teve que ir para outro lugar, para outra região, porque agora ele não tinha mais água para beber e certamente não tinha mais pão nem a carne para se alimentar. E talvez você pode se questionar, mas por que Deus faz uma coisa como esta? Uma vez que o profeta ele é usado por Deus para trazer uma mensagem de juízo aí para o rei Acabe, para o Israel idólatra, que havia se distanciado de Deus. Deus a princípio dá a subsistência, dá aí o alimento para o seu servo, mas só que a fonte secou. E muitas das vezes nós não entendemos que Deus ele tem momentos na nossa vida que ele nos chama para uma missão nobre, para fazer algo em prol do seu reino, para, quem sabe, trazer algo da parte de Deus, até mesmo uma mensagem de conserto para o povo, para que o povo possa se arrepender, voltar-se para Deus. Mas muitas das vezes também, aparentemente, em dado momento, parece que Deus também ele vem faltar conosco. Elias ele poderia estar questionando tudo, mas até agora o Senhor tem me sustentado, mas porém agora não tenho mais água para beber, não tenho mais pão, não tenho mais carne para comer. O mal que sobreveio sobre o povo idólatra, sobre o rei Acabe, esse mesmo mal agora também me apanha. Mas é necessário que você entenda, é necessário que nós entendamos no mundo espiritual
que muitas das vezes Deus pode fazer secar um ribeiro na nossa vida, a fim de que nós tenhamos outras experiências com Deus. Muitas das vezes nós estamos acostumados a ser servidos por um corvo, em termos espirituais, a ter o pão, a ter a carne, a ter a água de cada dia, mas pode ser que chegue um dia que Deus faz com que o ribeiro seca, porque o ribeiro secar, esse ribeiro secou exatamente por uma ação divina. Foi uma ação divina, que como Deus controla a natureza, como Deus que controla a chuva, e que diz que não choveria mais, se Deus poderia manter um filete de água para que Elias continuasse saciando a sua sede, e continuar mantendo o corvo, trazendo-lhe pão e trazendo-lhe carne. Porém, Deus faz com que o ribeiro seque. E aí eu quero que você analise na sua vida espiritual, quem sabe o ribeiro tem secado na sua vida, na área da saúde, na área familiar, quem sabe você está passando por um deserto, por uma dificuldade, mas é necessário que nós paramos e nós venhamos parar para entender qual o propósito de Deus em fazer com que o ribeiro venha secar na nossa vida. Estou passando nesse momento por uma fase muito difícil. Há menos de um ano eu perdi a minha mãezinha e agora estou com o meu irmão mais novo. Ele está precisando de um milagre da parte de Deus. O ribeiro secou para ele, secou para nós. Ele está agora numa UTI, respirando por aparelhos, precisando de um milagre da parte de Deus. E Deus pode fazer esse milagre? Pode, se for essa a sua vontade. Porém, Deus tem planos maiores, Deus tem planos sobreexcelentes, e Deus ele sempre está com a vontade, com a verdade. Então Deus ele pode, o mesmo Deus que fez o ribeiro secar para nós, para a vida do meu irmão Natan, ele pode fazer com que o milagre venha a acontecer. Mas seja qual for a providência divina, seja a cura, seja realizar a sua vontade, nós temos que estar preparados para entender o agir de Deus. Elias ele poderia, dentro de uma ótica humana, começar a questionar, mas Deus, eu tinha como garantia, eu descansava no ribeiro de água que corria para matar minha sede, descansava na providência de Deus por meio do corvo, trazendo-me pão e trazendo carne, e agora de repente Deus faz secar o ribeiro. De repente o corvo desaparece, de repente o pão não tem mais e Elias tem que sair daquele lugar. Mas uma coisa é certa, que Elias ele estava no centro da vontade de Deus. Então eu aconselho a você, seja o que for que você esteja passando na sua vida, seja qual for a dificuldade, se o ribeiro tem secado na tua vida, se o corvo não tem trazido mais pão nem carne para você, mas que você aprenda a viver debaixo da direção de Deus, e que você seja conduzido por Deus para onde quer que Deus queira o conduzir. Aí no livro de Reis, ainda 1 Reis, no capítulo 18, nos diz o seguinte: e sucedeu que, vendo Acabe a Elias, isso depois do que aconteceu, aqui o texto não entra aqui não detalha aí o contexto maior aí dentro do primeiro texto, do segundo texto que nós lemos, quando o ribeiro seca, mas nós sabemos pelo contexto geral da Bíblia que Elias sai daquele lugar, vai para outro lugar, e por incrível que pareça, o Deus que fez secar o ribeiro, o Deus que fez com que o couve parasse de trazer elementos para a alimentação de Elias, foi o Deus que usou uma viúva, que tinha o último bocado de farinha, o último um pouquinho de azeite para fazer um bolo para ela e seu filho, para comerem e depois morrerem. Pois foi exatamente a esta viúva que Deus enviou Elias. Deus enviou Elias a essa viúva para poder alimentar Elias, mas também para poder alimentar aquela viúva. Eu acho isso muito profundo, porque da mesma forma que o ribeiro e o pão havia cessado para Elias, em termos metafóricos, também o ribeiro, e o alimento também havia cessado, estava acabando para aquela viúva. E Deus, exatamente na sua providência, tira o profeta daquele lugar, para que ele seja alimentado no outro lugar, onde alguém também como ele precisava
de alimento. E Deus faz então um milagre, multiplicando ali o azeite e a farinha daquela viúva e sustentando aquela viúva durante todo aquele período de seca, e aquela viúva também dando sustento para o seu servo, para o profeta Elias. Aí o capítulo 18 de 1 Reis nos diz o seguinte: sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: és tu o perturbador de Israel? Ou seja, Acabe, o rei que estava distante de Deus, que estava desviando o povo de Deus, ao encontrar com o profeta Elias, sabendo que foi por meio dele que veio a palavra, a declaração de que não haveria de chover sobre a terra, ele vai, ao invés de se humilhar, de se colocar diante de Deus, pedir por misericórdia para que o profeta interceda a Deus por ele e pelo seu povo, ele vê no profeta um perturbador. És tu o perturbador de Israel. Eu acho isso muito significante, porque todo rei ou todo homem que se afasta de Deus, e principalmente aqueles que lhe deram, eles não suportam ouvir a verdade da parte de Deus, não suportam ouvir o profeta, alguém que lhe traga uma repreensão, alguém que lhe traga um juízo divino, porque como ele está distante de Deus, ele acha que isso é algo pessoal, que é algo do profeta em relação a si, que não consegue perceber que vem da parte de Deus o juízo, e começa a ver aquele que lhe traz uma palavra da parte de Deus como um incômodo, como um problema, como um perturbador. Foi exatamente assim que Elias foi visto pelo rei Acabe. És tu o perturbador de Israel? Ele pergunta, verso 18. Então disse ele, eu não tenho, Elias respondendo a Acabe, eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, vocês é que têm perturbado, é quem tem desviado, distanciado o povo de Israel, o povo de Deus, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguiste os Balaíns, seguiste os ídolos. Então você, rei, e toda a sua corte, todos aqueles que te seguem, a casa do teu pai, vocês é que são os perturbadores, os verdadeiros perturbadores, aqueles que de fato estão destruindo a nação de Israel. Aí o verso número 19. Agora, pois, envia, ajunta a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Acera, que comem da mesa de Jezabel. Elias então diz ao rei, olha, uma vez que você tem distanciado do Senhor, e você tem se apegado agora aos deuses da tua mulher Jezabel, a Baal, a Acera, e você tem agora os profetas que intercedem diante desses deuses para vocês, então agora vocês reúnem esses profetas lá no Monte Carmelo, chamem todo o povo de Israel que está sob o seu comando, chama também os profetas de Baal, os 450 profetas de Baal, os 400 profetas de Acera, e vamos então, todos esses comem na mesa da tua esposa, a maldita Jezabel, a idólatra Jezabel, que fez o coração do rei, já era um coração mau, e Jezabel o fez distanciar mais de Deus, e Acabe, dentro de um contexto bíblico maior, é visto como um rei de espírito fraco, um rei que era comandado por essa mulher que ele havia casado, mulher de um outro povo, esta princesa, e que ela traz os teus deuses, os deuses da sua nação, e desvia o coração do rei por completo, e desvia também a nação de Israel. Então Elias faz esse desafio, traga então os 450 profetas de Baal e os 450 profetas de Acera, que comem na mesa de Jezabel, e vamos fazer um desafio, vamos ver quem de fato está perturbando Israel. Aí o verso 20, então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel, e ajuntou os profetas no Monte Carmelo, portanto aí 850 profetas no Monte Carmelo. Então Elias se achegou a todo o povo e diz, até quando cocheareis entre dois pensamentos, ou seja, povo de Israel, até quando vocês estarão divididos entre Deus e entre Baal e Acera e os profetas desses deuses? Até quando vocês vão estar divididos, cocheando em dois pensamentos? E aí ele vai e prossegue, se o Senhor é Deus, o Deus de seus pais, então
vocês seguiu. Mas se Baal é Deus, então seguiu. Porém, o povo não lhe respondeu nada. Eu acho isso aqui muito interessante, porque Elias coloca diante do povo a responsabilidade. Olha, se Deus é Deus, segue a Deus. Se Baal é Deus, então siga a Baal de vez. Porém, o povo ele não soube o que responder, nem se eles estavam do lado de Deus e nem se eles estavam do lado de Baal. E aí na próxima lição nós veremos aí então o desafio entre Elias e os profetas de Baal e de Acera ou Azera. Esse é o contexto, são os textos da lição que nós temos para hoje. Eu vou estar lendo aí o comentário da lição e fazendo algumas observações, caso seja necessário. Introdução da lição. Acabe foi um dos mais perversos reis de Israel. Durante seu reinado, ele permitiu que seus terríveis pecados desviassem o povo dos mandamentos sagrados e do amor de Deus. Além da desobediência já instalada em seu coração, no caso no coração de Acabe, ele casou-se com a ímpia Jezabel, que induziu aos caminhos da morte. Suas más ações provocaram uma grande seca em Israel, episódio que mais tarde o colocou frente a frente com o profeta Elias. Então temos aqui Acabe, ele foi, como já falamos, um dos reis mais perversos de Israel, e ele já tinha um coração perverso, e ele se desviou muito mais de Deus após se casar com uma ímpia, com a princesa Jezabel, que de fato o levou para o caminho da morte. E em dado momento ele teve que enfrentar o desafio diante de Deus por intermédio do profeta Elias. Aí o primeiro tópico da lição fala sobre o casamento de Acabe com Jezabel. Primeiro subtópico, consequências de escolhas erradas. Acabe induziu o povo a se aprofundar no pecado da idolatria de maneira bem mais intensa que os reis que o antecederam. Então, se os reis, boa parte ou quase todos os reis do Reino do Norte foram reis maus, e se aqueles reis já haviam distanciado o povo de Deus pelo caminho da idolatria, Acabe o fez de maneira bem mais intensa. Então, além disso, ele cometeu crassos erros de casar-se com uma princesa do reino de Sidom, chamada Jezabel, uma estrangeira. Essa mulher era devota de Baal e de Acera, dois deuses adorados pelas nações vizinhas de Israel. Foi com esse tipo de mulher que o rei Acabe, um rei que era para estar conduzindo o povo de Deus para temer a único Deus, é com essa mulher que Acabe ele vai se envolver, fazendo essa má escolha. Essa princesa dos Sidônios incitou tanto a maldade em Acabe que ele chegou ao ponto de se vender para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Olha que coisa interessante. Ele é influenciado tanto por essa mulher que ele chega a ponto de se vender para fazer aos olhos do Senhor aquilo que não convinha, aquilo que era mal. Aí em 1 Reis capítulo 21, nós temos aí sobre a postura de Acabe, Reis capítulo 21, verso 25, quando nos diz o seguinte: não houve, porém, ninguém como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, sendo instigado por Jezabel, sua mulher. Então, um rei fraco de espírito, que deixou ser levado por sua esposa perversa, idólatra, Jezabel, que se vendeu a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Aí o subtópico 2, a rainha perversa. Dentre tantas perversidades, Jezabel destruiu os profetas do Senhor. Aí em Reis, no capítulo 18 de 1 Reis, nós temos algo bem interessante. Capítulo 18, verso 4, diz o seguinte: pois sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, mandou matar os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e os escondeu. Esconderam esses profetas, 50 numa cova, 50 no outro, e os sustentou com pão e água, para que eles não fossem mortos por Jezabel, essa princesa má. Também Jezabel, ela ameaçou a vida de Elias, quando lá no capítulo 19 ela faz uma ameaça à vida de Elias, e Elias ele tem que fugir diante dessa ameaça, capítulo 19, verso 2. Então Jezabel, isso depois que
Elias, ele faz, no caso, desafio aos profetas de Jezabel, quando Elias fez que matasse todos os profetas. Ora, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matar à espada todos os profetas, no caso de Baal e de Acera. Quando Jezabel soube disso, ele faz então uma ameaça a Elias. Verso 2: Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse-lhe: Assim me faça os deuses, e outro tanto, se até amanhã a esta hora eu não fizer a tua vida como a de um deles, como a vida dos profetas que você mandou passar o fio da espada. E essa ameaça, ela pegou Elias dentro de um contexto fragilizado emocionalmente. Elias, ele foge de Jezabel, e chega o momento dele até pedir a morte diante da ameaça que ele sofria dessa rainha má, Jezabel. Também ela ordenou injustamente a morte de Nabote para satisfazer a ganância. Isso aqui é um episódio muito conhecido dos leitores da Bíblia, onde ela coloca o olho na herança que Nabote havia recebido de seus pais, e queria tomar aquela vinha a todo custo, queria comprar. Nabote diz que não vendia para Acabe, e ela então vai incitar Acabe contra Nabote. Mas tu não é o rei, por que você está desse jeito triste? Tu é o rei, tu pode fazer qualquer coisa, deixa que eu resolva esse problema. E ela foi lá exatamente e tirou a vida de Nabote para poder ficar, no caso, com a vinha de Nabote para satisfazer a ganância do marido. Está em 1 Reis 21, verso de número 10. E ponde defronte dele 2 homens, filhos de Belial, que testemunham contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus. Isso para falar contra Nabote e contra o rei. Depois conduz-o para fora e apedreja-o até que morra. E assim foi feito em relação a Nabote, por causa da sua vinha que ele não queria passar para Acabe. Ainda ela praticou a prostituição e a feitiçaria. Então essa rainha também era uma rainha que se prostituiu, praticou a prostituição, levou o povo de Deus a se prostituir, conforme está em 2 Reis, capítulo 9, verso de número 22. Fala da Jezabel enquanto uma prostituta. Inclusive ela é retratada assim lá no livro do Apocalipse. 22. Então Jezabel, e sucedeu que, vendo Jorão e Jeú, perguntou: a paz, Jeú? Respondeu ele: que paz, enquanto as prostituições da tua mãe Jezabel e as suas feitiçarias são tantas. Então era uma mulher entregue à prostituição, entregue à feitiçaria. Essa era a rainha perversa com a qual Acabe, rei de Israel, havia se casado. O trágico fim de Jezabel foi profetizado por Elias. O homem de Deus disse que ela não seria sepultada, mas que os cães devorariam, pois, a sua maldade e abominação, mas que os cães a devorariam, pois sua maldade e abominação contrariaram a justiça divina. Deus é misericordioso, mas julga com rigor aqueles que insistem em permanecer na prática do mal. Nós vimos aí em 1 Reis exatamente qual foi o fim de Jezabel devido às suas maldades. Aí no 1 Reis capítulo 21, nós temos aí nos versos 23 a 27, nós vemos aí qual foi o fim da maldosa, da idólatra, da prostituta Jezabel por causa dos seus pecados. Verso 23, também acerca de Jezabel falou o Senhor dizendo: os cães comerão Jezabel junto ao antemuro de Israel. Quem morrer a Acabe na cidade, os cães o comerão. E o que lhe morrer no campo, as aves do céu o comerão. Não houve, porém, ninguém como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, sendo instigado por causa de Jezabel, sua mulher. Fez grandes abominações, seguindo os ídolos, conforme tudo o que fizeram os amorreus, aos quais o Senhor lançou fora da sua possessão, diante dos seus olhos. Sucedeu, pois, que Acabe, ouvindo essas palavras, rasgou sua veste, cobriu de saco a sua carne e jejuou, e jazia em saco e andava humildemente. E essas palavras que Deus havia profetizado contra Jezabel, elas cumpriram exatamente quando ela, em dado momento, ela caiu de uma determinada altura e os cães comeram o seu corpo, deixando apenas parte, no caso das suas unhas, dos seus dedos, dos lábios,
mas o seu corpo foi devorado por animais, por cachorros, devido exatamente ao pecado que ela havia pecado e feito com que o povo de Israel pecassem contra Deus. E aqui a lição aqui do mestre, na sua síntese, traz uma informação sobre formas de idolatria na Bíblia. Que é bem interessante nós estarmos aqui atentos que Deus ele abomina toda forma de idolatria. E dentre as formas de idolatria nós temos aqui a adoração de imagens. Segundo Isaías 44:17, é uma forma de idolatria. O oferecimento de sacrifício à imagem. Outra forma, a adoração a deuses falsos. O serviço prestado a outros deuses. O temor a outros deuses. A adoração ao verdadeiro Deus, mas por meio de alguma imagem. A Bíblia diz que não devemos fazer imagem nem do que há nos céus, nem na terra e nem debaixo da terra. Então, mesmo que seja uma imagem representando a Deus, isso é idolatria e Deus condena. Adoração a demônio, a idolatria, manter ídolos no próprio coração. Às vezes o ídolo pode ser a esposa, o filho, um bem, alguma coisa que você tem, um cantor, um ídolo, um time de futebol, alguma coisa que tome o lugar de Deus no seu coração. Adoração a espírito dos mortos, a cobiça é uma forma de idolatria, a sensualidade, o culto ao prazer, ao corpo, também é idolatria. Quantos aí cultuam o corpo, fazem culto ao seu corpo, a ter um corpo perfeito, mas não cuidam da alma, mas não cuidam do espírito. Às vezes não é que seja errado estar numa academia, mas cuida tão bem do corpo, mas a sua alma está sedenta, a sua alma está suja, a sua alma está vazia da presença de Deus. Aí o tópico 2, Elias prevê a grande seca, a intervenção divina. Em razão de sua idolatria e atrocidade, Acabe é considerado o pior rei de todo Israel. Por causa de seus atos perversos e pecaminosos, o profeta Elias, em obediência a Deus, confrontou esse rei e lhe deu a sentença de que não mais haveria chuva, a não ser pela palavra do profeta dada por Deus. Com a seca veio a fome, porém nem mesmo diante de tal situação Acabe se arrependeu dos seus pecados diante de Deus. Mesmo com esses castigos divinos, com essas advertências, com a punição divina, Acabe ele não se converteu diante de Deus. Subtópico 2. O preço da obediência a Deus. O episódio da seca em Israel demonstra que todo homem e mulher de Deus precisa ter fé e coragem para enfrentar os resultados de sua obediência ao Senhor. Elias foi obediente, mas ele tinha que também enfrentar o preço da sua obediência ao Senhor. O ribeiro secou, Jezabel o perseguiu, ele foi considerado perturbador de Israel. Esse era o preço que Elias tinha que pagar pela sua obediência a Deus. No caso de Elias, ele teve de enfrentar as dificuldades da falta d'água e alimento e mais tarde fugir da casa de Acabe e Jezabel, que o ameaçava de morte. Entretanto, apesar das dificuldades pelas quais passou o profeta, a bondade e o cuidado de Deus o acompanharam, pois foi alimentado por corvos com pão, carne, 2 vezes ao dia. E quando a água do ribeiro de Querite secou, o Senhor mais uma vez o sustentou usando a viúva de Serepta, mostrando o cuidado que Deus tem para com o seu povo, para aqueles que procuram honrar a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Subtópico 3. Deus sempre cuida dos seus filhos. Na casa da viúva, Elias realizou o milagre da multiplicação da farinha e do azeite. A mulher argumentou que dispunha apenas de uma pequena quantidade desses ingredientes para alimentar a si e a seu filho. Mesmo diante desse triste cenário, o profeta pediu que ela fizesse primeiro um bolo para ele. A viúva obedeceu a ordem de Elias e lhe preparou a comida. A partir daí, pela palavra do Senhor, nada faltou naquela família até o fim da seca. Assim, a história nos mostra o quanto Deus cuida dos que preferem fazer a sua vontade e defende a causa do órfão e da viúva. É muito interessante esse texto, porque Elias, quando o ribeiro de Querite ele seca, Deus envia Elias exatamente para ir, no caso, ao encontro à casa de uma viúva, para que lá ele pudesse ser sustentado por aquela viúva. E é interessante que a viúva ela vivia num estado de miséria e já estava para morrer.
E quando ela é questionada com Elias para que faça para ele um pequeno bolo, ela diz que só tinha um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha, que ia fazer o último bolo, estava catando alguns gravetos, ia fazer o último bolo para comer e depois ela e o seu filho morrerem de fome. E Elias diz então que ela fizesse um pequeno bolo primeiro para ele, e que pela palavra do Senhor não haveria de faltar farinha e nem o azeite para aquela viúva. E Deus realmente realizou o milagre, mostrando que ele cuida dos seus profetas, como também ele é o pai do órfão e o marido das viúvas. Isso eu acho muito interessante. Aí 1 Reis 17:14 nos diz o seguinte: pois assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da vasilha não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. Então, durante aqueles 3 anos e pouco que não choveu sobre a terra, Deus agora manda a provisão para Elias e para aquela viúva que sustenta Elias. E ela teria o alimento para viver até quando viesse chuva, para que ela pudesse colher do fruto da terra para se alimentar. Porque Deus, ele sempre cuida dos seus, louvado seja o nome do Senhor. E por fim, o último tópico da lição, o tópico de número 3. O encontro de Elias com Acabe, um coração endurecido, coração de Acabe. A idolatria e a insensatez e a insistente desobediência do rei de Israel provocaram da parte de Deus uma grande seca durante muito tempo, como nós já havíamos lido, e Elias havia determinado em relação a questão de Acabe sobre o mal que veria, quando ele, aí no capítulo 17, verso 1, então Elias o tisbita diz: viva o Senhor, Deus de Israel, em cuja presença estou, que nesses anos não haverá orvalho, nem chuva, senão segundo a minha palavra. Então nós vimos que a idolatria e a insistente desobediência do rei de Israel provocaram da parte de Deus uma grande seca durante muito tempo. Então a total falta de discernimento espiritual para perceber o que Deus estava fazendo através de Elias e a impossibilidade de se arrepender mesmo com todas as evidências, ali a falta de chuva, ali no caso a morte dos profetas de Baal e de Acera, mas mesmo assim ele era insensível para se arrepender, mesmo com todas essas evidências de que mostrava que ele é que era o culpado de todos os males que estavam ocorrendo. Mesmo assim, no caso, ele não se arrependeu. Fizeram com que consequências ainda mais graves viessem sobre a nação de Israel, porque Acabe não aceitava, não admitia o seu pecado. A primeira palavra que o rei dirigiu a Elias foi de acusação. Não assumiu o seu erro. Ele vai dizer a Elias: és tu o perturbador de Israel. Estás me afrontando, trazendo a mensagem de Deus, trazendo profecia da parte de Deus. Tu estás perturbando o meu reinado, tu és um perturbador de Israel. E não é diferente na atualidade. Muitos que têm levantado para falar em nome do Senhor têm sido vistos como perturbador, como pessoas causadoras de problema na igreja, como pessoas desobedientes, como perturbadores, como pessoas que de fato estão levantando contra a liderança. Eu não digo alguns que de fato são encrenqueiros mesmo, que querem criar problemas com a liderança, mas nem todos são assim. Há muitos que se levantam de fato da parte de Deus para poder trazer uma palavra de advertência para ajudar a liderança, mas são vistos como rebeldes, como tumultuador, como quem quer causar problema, como um perturbador da liderança. Foi exatamente o que Acabe falou com Elias dentro da sua situação de pecado. Então chamou de perturbador de Israel. Seu coração estava tão endurecido em razão da recorrência do pecado, que não havia mais jeito de ele voltar atrás e rever seu deplorável estado espiritual. Essa era a condição de Acabe. A sequidão espiritual do rei. Sempre que alguém se torna quanto mais pecador, de modo a não mais discernir os intentos do próprio coração, como aconteceu a Acabe, algo muito grave acontece, a sequidão espiritual. Então, quando alguém se fecha para Deus, se torna um pecador, quanto mais, aos poucos ele vai secando espiritualmente. Qual a ideia de secar-se espiritualmente?
Exatamente porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é como uma fonte que jorra dentro daquele que serve a Deus. E uma vez que o homem se volta ao pecado, se endurece para Deus, o rio do Espírito ele vai secando, esse ribeiro espiritualmente falando, vai secando, ele passa a enfrentar uma sequidão espiritual. E essa sequidão espiritual faz com que ele não consiga mais entender a voz de Deus, a perceber Deus, a entender a voz do Espírito Santo. E tudo aquilo que vem da parte de Deus, que seja para o adverti-lo, ele vai tomar como algo nocivo, como algo que esteja perturbando a sua vida, o seu ministério, a igreja que ele acha que é dele. Então ele toma como uma perturbação, exatamente porque o seu pecado o leva exatamente a secar espiritualmente, a se tornar seco espiritualmente, a enfrentar uma sequidão espiritual. O pior é que não somente o apóstata vai sofrer com consequência disso, mas todas as pessoas que dependem dele. Quando a chuva veio por causa do pecado de Acabe, não só foi Acabe que sofreu, toda a nação de Israel sofreu. Então, quando a liderança ela sai da presença de Deus, ela peca contra Deus, ela deixa de ouvir a voz de Deus, ela sofre, mas também todo o rebanho acaba sofrendo. Então, você que é líder, tenha muito cuidado para que Deus possa estar te dirigindo, que você não se torne seco espiritualmente, que você tenha sensibilidade espiritual para ouvir a voz de Deus, para que você não venha sofrer as consequências e nem o povo de Deus que está sob a sua liderança. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, concluindo, apesar da grande misericórdia de Deus sobre o rei Acabe, permitindo que o profeta Elias o exortasse a retornar aos caminhos do Senhor, ele acabou levando seu reino à ruína. Deus foi misericordioso, enviou o profeta, mas ele não deu ouvido e acabou levando o seu reino, o reino de Israel, à ruína. Não podemos permitir que a ignorância, a sequidão espiritual nos atinja. Para isso, precisamos estar atentos à convocação divina ao arrependimento. Então, quem sabe, nesse momento, o Senhor está falando ao teu coração, te chamando de volta ao primeiro amor, te chamando ao arrependimento, à humildade, a um coração aberto para Deus, um coração aberto para ser regado pela água do Espírito, para que a sequidão espiritual ela seja banida, mas compete a você ouvir a voz de Deus e não insistir no pecado, como foi o caso de Acabe. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude de uma maneira poderosa, que você possa perceber da parte de Deus aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus tem feito e aquilo que Deus quer fazer na sua vida, em nome de Jesus. Eu agradeço aí pelo tempo que vocês tiveram aí me acompanhando e aproveito para pedir a vocês que orem por nós, orem por minha família, orem pelo meu irmão Natan, que está ali internado numa UTI, respirando por aparelhos, precisando de uma intervenção divina, de um milagre divino. O ribeiro secou no aspecto da saúde na vida do meu irmão. Tem secado para a nossa família em sentido dessa dor que nós estamos passando. Mas eu peço a vocês que orem não para que Deus faça a nossa vontade. A nossa vontade é a cura do nosso irmão. É que ele esteja conosco, mas que Deus faça a sua soberana vontade. Porque a vontade de Deus, os propósitos de Deus são sempre maiores do que os nossos. E Deus, ele sempre está com a razão. Deus sabe o que faz. Que Deus nos abençoe, um grande abraço. Que Deus continue abençoando você e toda a sua família. Em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço. Deus os abençoe.